Muito boa tarde, bem-vindo ao Sim ou Talvez, edição do dia 7 de janeiro, a primeira edição de 2026. Bem-vindos ao programa de hoje. Comigo estão o Luís Pardal, a Patrícia Machado e o Francisco Brito, como é habitual. E como é a primeira vez que nos encontramos neste ano, votos de um bom ano para todos eles também. Para si que nos ouve, claro, ainda é tempo disso. Nesta quarta-feira, dia 7, começamos por falar de pobreza. O Alentejo é a região com a maior percentagem de pobreza no país, mas é o valor, mas a taxa de pobreza é o mais baixo de sempre em Portugal. De acordo com dados do INE, em 2024 esse valor era de 15,4%, no Alentejo o valor é mais alto e é neste momento o mais alto do país, é 17,9%. Luís Pardal, muito boa tarde, bem-vindo. O Alentejo foi ultrapassado pelos Açores, novamente. Pela primeira vez fica com esta posição. A que se deve esta taxa de incidência de pobreza no Alentejo? Olá, viva, muito boa tarde aos nossos ouvintes, aos colegas de painel e ao Luís, a todos também um bom ano, com saúde e com muitas realizações pessoais e profissionais para todos. Este assunto leva-me logo a dizer que começamos de alguma forma menos bem o ano, porque de facto é uma informação que sempre nos entristece, portanto, naturalmente que isto é reflexo de que o Alentejo não está a conseguir acompanhar aquilo que é o combate à pobreza que em termos estruturais o país tem, se bem que Portugal, de uma forma geral, tem valores que não são nada animadores, e o Alentejo tem um conjunto de características sociais que nos deve fazer pensar. Quer dizer, nós temos das mais altas taxas de suicídio de Portugal e do mundo, nós temos níveis de dependência, de dependências, aliás, aditivos, não é? O jogo, o tabaco, o álcool, com os maiores consumos, não é? Com os piores indicadores que há a nível nacional. Enfim, nós temos um conjunto de situações que em nada abona portanto, o desenvolvimento do Alentejo. Ora, e aquilo que me leva também a refletir é que, digamos que há esta desigualdade é fruto de uma distância, quer física, portanto geográfica, mas também é ao nível da distância daquilo que é, talvez, as políticas que ao longo dos anos, com uma reflexão crítica que estou a fazer, independentemente de questões partidárias, acho que tudo isto nos deve fazer discutir de uma forma profunda e séria, porque, enfim, se nós estamos aqui apenas para partilhar visões de um lado em termos políticos, acredito que com mais dificuldade nós vamos conseguir melhorar. Enfim, a questão é esta, o Alentejo é um território com baixa industrialização, é um território que, naturalmente, que o despovoamento, a distância das povoações, tudo isto leva a que nós não tenhamos uma capacidade de gerar uma economia mais vibrante como outros territórios. Portanto, esse é claramente um fator. Depois, outro fator é nós estamos a ter uma perca de população e nas próximas décadas vamos continuar a ter. Ora, se nós também continuamos a ter uma redução da população ativa no território alentejo, então, naturalmente, vamos continuar a perder aquilo que é a nossa capacidade produtiva, a nossa capacidade de gerar valor social. E isso é preocupante. E, naturalmente, que depois outras situações, como os salários baixos, que é um problema nacional, mas que no Alentejo reflete-se ainda mais, as infraestruturas, também, como eu estava a dizer há pouco, é outro fator de distanciamento físico. Suzanne Davos, uma geógrafa francesa, que há cerca de 40 anos dizia que o mundo está cada vez mais pequeno. Estava cada vez mais pequeno neste sentido em que as distâncias por via daquilo que são os transportes e as comunicações estão cada vez mais curtas. E passados estes 30 ou 40 anos continuamos a ficar cada vez mais próximos. Mas de facto parece-me que o Alentejo continua distante de Lisboa, de grandes áreas metropolitanas, apesar de estarmos cada vez mais próximos. Enfim, tudo isto leva, de alguma forma, que o Alentejo, em termos nacionais,
contribua para um custo acrescido. O que é que isto significa? Quer dizer, se nós estamos aquém na mobilidade, temos as dificuldades, por exemplo, também no setor da energia, um acesso aos serviços, tudo isto, todas estas dificuldades leva a que os acessos sejam mais caros. Ora, se são mais caros, também há menos investimento. Por exemplo, Porto Alegre, costuma-se dizer, quer dizer, Porto Alegre está nos confins do Alentejo, não é? É muito caro, não é? É muito caro levar para lá uma autoestrada. Mas tem que ser uma prioridade também, porque senão, se nós não conseguimos, nem por uma rede rodoviária, nem por uma rede ferroviária, chegar lá, então este território continuará a ser cada vez mais esquecido e tudo isto custa-nos mais caro em termos nacionais. E depois, para terminar esta volta, preocupa-me bastante também as questões das crianças e dos jovens. Isto é um alarme vermelho. Há um aumento muito expressivo em termos de negligências. Há um aumento, por exemplo, as CPCJ, quer a Évora, quer as CPCJs do Alentejo, estão a ter um aumento do acompanhamento dos casos. Não é? Isto é preocupante. Portanto, crianças que neste momento, se nós estamos a crescer em termos de acompanhamentos de casos de CPCJ, isto significa, por um lado, pode significar que há um maior acompanhamento e uma maior identificação de casos, mas também pode significar que, de facto, há mais crianças em risco. Havendo mais crianças em risco, haverá mais jovens em risco, haverá mais adultos em risco daqui a umas décadas e, portanto, todo este conjunto coloca o Alentejo numa situação preocupante e que urge dar respostas e que posso explorar depois na segunda volta também. Claro, porque é um assunto bastante pertinente e toca-nos a todos. O Alentejo tem cerca de 250 mil ativos, pessoas ativas a trabalhar. Patrícia Machado, a região é esta imensidão de território. Não estamos ainda com a taxa de ocupação da Groenlândia, mas lá vamos. Mas tornando a colocar aqui a situação com pertinência que tem, o que é que achas que levou estes dados? Será pelo envelhecimento da população, termos menos ativos e, portanto, termos mais pessoas também reformadas? Mas o Luís Pardal alertou para outros aspectos que carecem de uma intervenção. Partilhas com ele dessa visão, desse diagnóstico? Boa tarde a todos, ao Luís Matias, aos meus colegas de painel, aos nossos ouvintes, um bom ano a todos também, desejar tudo bom, embora ele de facto não tenha começado da melhor forma, quer no país, quer no mundo, mas desejar os votos de um bom ano para todos aqueles que nos ouvem. Eu acho que este é daqueles temas que é natural que seja transversal a preocupação a todos, aqueles que se preocupam e que têm uma visão humanista naturalmente daquilo que deve ser o desenvolvimento progressista das sociedades, mas que depois nem sempre as palavras se associam aos atos e àquilo que emerge. Isto na prática é uma consequência do conjunto de políticas que têm vindo a ser desenvolvidas ao longo dos anos, não é só um problema exclusivo de Portugal ou do Alentejo dentro de Portugal, mas é um problema que nos deve merecer de facto toda a atenção e que há formas de o combater, não do dia para a noite, mas de o combater naturalmente criando melhores condições de vida, de salários, de reformas, de respostas públicas àquilo que são situações mais vulneráveis e em pior situação. Relativamente a este relatório e às questões dos dados que nos é dado a conhecer, naturalmente sem prejuízo de uma exploração e de um conhecimento mais profundo dos elementos que estão ali associados, dos vários indicadores que ali são estudados, nós podemos, é sempre importante dizer que houve um ligeiro decréscimo, mas o que a gente está a falar é mais de 2 milhões de pessoas no nosso país que têm a dimensão que têm, de pouco mais de 10 milhões de habitantes, não é? 2 milhões estão em risco de pobreza e desde 300 mil crianças. E no Alentejo estes dados, até sendo a região que apresenta os dados que apresenta, deve-nos merecer de facto grande preocupação. E não sei, quer dizer, tenho quase a certeza, não o posso afirmar, mas que não devem estar aqui incluídos um conjunto de dados, nomeadamente de muitos imigrantes que estão em situação
profunda exploração, daquilo que também já aqui temos debatido, até de situações de tráfico humano, que certamente não estão incluídos nestes dados, porque se fossem incluídos, porque muitos deles não estão em situação, portanto estão a ser explorados com uma autêntica carne para canhão para dar resposta àquilo que são outro tipo de objetivos. E, portanto, se acrescentarmos a isso esta realidade concreta, muito sentida no Alentejo, a estes dados que são conhecidos, se calhar os dados que estávamos aqui a discutir ainda seriam mais preocupantes. E depois partilho, sim, desta objetividade de uma realidade concreta, que temos uma região, aliás, como todo o interior, mas estamos a falar do Alentejo em particular, com as suas especificidades, dentro de si também com grandes especificidades, mas de uma população cada vez mais envelhecida. Nós temos 23% dos concelhos do território do Alentejo, os vários territórios do Alentejo, em que há mais reformados do que população ativa e, portanto, naturalmente há uma tendência também de perda de população a partir do envelhecimento, portanto, do desaparecimento das pessoas, e temos um conjunto de situações que prejudicam. A gente tem uma realidade fundiária, diria assim, neste território, diferente também de outras regiões do interior do país que também têm problemas idênticos do ponto de vista de mobilidade, do ponto de vista de fixação de emprego, de respostas de serviços públicos, que é não há terra das pessoas, não é? Portanto, se a gente for para as beiras, para trás dos montes, aliás, isto já vinha de outros tempos, em que as pessoas, a miséria era muita, mas pelo menos tinham umas batatas, uns feijões, umas couves para comer. Portanto, nós temos a juntar a toda a realidade que foi sendo imposta pelas políticas e que depois tem estas consequências, temos esta realidade também, que naturalmente não é elemento pouco importante. Nós temos, associada à questão do envelhecimento, das regiões com mais baixas pensões e reformas. Por exemplo, o Baixo Alentejo, a percentagem de pessoas com pensões à volta dos 325 euros é enorme, não é? Mas em todo o Alentejo isto é uma realidade. Ora, isto não é possível viver mesmo com a pensão média nacional, que é em 2024, que é os dados que isto se refere, à volta de 525 euros. Temos cerca de 1 milhão de reformados nessa situação. Portanto, há aqui um conjunto de questões que, associado aos baixos salários, às baixas pensões, criam imensas dificuldades e que depois este dado das 300 mil crianças em risco de pobreza, eu não consegui apurar os dados concretos da região Alentejo, mas isto que aqui já foi colocado deve-nos merecer, de facto, as situações que são identificadas nas escolas, para além de outro tipo de problemas, mas de crianças que é ali a única refeição que conseguem comer como deve ser, é uma coisa que nos deve preocupar a todos. Por fim, só este elemento. Não é, diversas vezes nós vamos ouvindo que o Alentejo não tem esta capacidade, portanto, ou de atrair, ou de fixar, por causa das deslocações, das mobilidades, mas eu acho que nós precisamos mesmo ter outra visão estratégica, outra abordagem a este problema da região. É que o Alentejo tem imensas potencialidades que não têm sido aproveitadas. O Alentejo e outros territórios do país, mas o Alentejo tem imensas potencialidades. Como é que estamos a olhar para elas? Porque a lógica tem sido à perda de população, justifica-se para retirar serviços, para retirar... foi assim que se foi destruindo o caminho de ferro, foi assim que se foi destruindo as carreiras rodoviárias, foi assim que se foi destruindo os serviços públicos. E a visão tem que ser ao contrário. Ou seja, apontas como solução o aumento do investimento público no território. Um investimento público até para alavancar investimento privado, porque não há investimento privado sem a salvaguarda do investimento público, que o permita também, naturalmente. Francisco Brito, bem-vindo, boa tarde. Bom ano também. Francisco, e tu que partilhas deste diagnóstico que aqui foi feito pela Patrícia e pelo Luís Pardal, o que é que se passa no Alentejo depois do anúncio que temos tido ao longo dos anos de tantos investimentos, tantos milhões da União Europeia, tanta coisa, e estamos com esta questão e com este problema. Muito da pobreza boa tarde de 17,9, não é? Sim.
Muito boa tarde a todos, boa tarde Luís Matias, boa tarde aos colegas de painel, boa tarde aos nossos ouvintes, votos de um bom ano e que 2026 traga felicidade para todos. Neste aspecto temos esta primeira questão que tem a ver com o diagnóstico deste problema, que é a pobreza, particularmente no Alentejo, e depois temos uma segunda linha que tem a ver com a resolução aos possíveis resoluções. É claro que uma toca à outra, mas nesta primeira lógica de perceber o que é que se passa no Alentejo, eu acho que já houve aqui, já foram elencados pelos meus colegas de painel, questões importantes, que são factuais, que são verdade, mas também precisamos de perceber que, por um lado, existe um impacto muito direto das políticas públicas. Quando nós falamos do Alentejo, falamos desta desertificação, falamos da sazonalidade do trabalho, do pouco valor que o trabalho tem, portanto, muito associado à agricultura. Também falamos diretamente dessas políticas públicas, desse investimento, isso toca também a canalização dos fundos, porque quem administra o território, isto não é só poder central, eu penso que a Patrícia às vezes esquece disso, é que o Alentejo durante estes 50 anos de democracia foi muito entregue à CDU naquilo que é a sua gestão diária das autarquias, das juntas de freguesia, dos municípios, e isso não pode ser descurado, portanto isso foi a realidade. Esta visão de um Alentejo fechado, de um Alentejo que não olha para o futuro e não tenta implantar aqui aquelas que são as estratégias de desenvolver mais emprego, melhor emprego, mais qualificado, tem muito a ver com quem geriu efetivamente este território durante estes anos todos. E nós temos exemplos daquilo que não foi feito, daquilo que poderia ter sido feito, e aí tocamos nas potencialidades, mas também temos os exemplos daquilo que foi feito e que foi bem feito. E temos esse exemplo também aqui em Évora, houve uma estratégia positiva para criar mais emprego e mais emprego qualificado e para até projetar o Alentejo a nível nacional e ajudar a projetar o nosso país a nível internacional. Falo concretamente do cluster da indústria aeronáutica e aeroespacial, e também podemos olhar dentro dessa mesma área para o que acontece em Ponte Sor, e até há bem poucos dias houve uma reportagem muito interessante baseada numa notícia que tem a ver com o facto da Tekever ser neste momento considerada uma empresa unicórnio, quer dizer que é uma empresa valorizada em mais de 1.000 milhões de euros, e está em Ponte Sor, enfim, está em mais sítios do território nacional, mas a sua sede, o seu núcleo é Ponte Sor, e isso é um motivo de orgulho, é um motivo de exemplo, e mostra-nos qual é que também pode ser o caminho do Alentejo. Porque quando nós olhamos para esta realidade e dizemos que no Alentejo há pouco emprego, as pessoas vão-se embora, temos uma série de problemas muito graves do ponto de vista social, das dependências, da saúde mental, também podemos olhar para o resto do território, olhar para o Norte e perceber que o Norte também teve muitos destes problemas, e não falo concretamente do Porto nem do litoral, mas se nós formos olhar para Bragança, para Boticas, para Montalegre, para Vila Real, vemos um território difícil, até morfologicamente difícil, é difícil implantar empresas de grande dimensão lá, é um território com enfim, pendentes muito acentuadas, é difícil construir empresas em extensão, e no entanto elas aparecem, com muita dificuldade, com um custo muito mais elevado de implantação, mas elas aparecem, porque houve sempre... E não podemos dizer que as pessoas não saíram do Norte e não emigraram, porque se formos olhar para as taxas migratórias, vemos que houve muitas pessoas que emigraram para a França, para a Alemanha, enfim, para o centro da Europa, e que saíram muito do Norte. Por isso, a verdade é que todos estes problemas com que nós nos deparamos, o Norte também se deparou ao longo destas décadas. Só que teve a capacidade e teve a garra de conseguir implantar ou deixar implantar estas empresas, criar emprego, criar valor acrescentado. E isto teve também muito a ver com essas políticas públicas. A visão, esta estruturação daquilo que é o poder local no Norte é completamente diferente. É importante também ter aqui noção que, por exemplo, em 2023 a taxa de pobreza no Norte era 18% e no Alentejo era 15%. Portanto, e qual é que é a quantidade de pessoas efetivamente? A taxa de pobreza é a taxa de pobreza. Sim, é uma questão percentual. Mas num ano... Exato, mas a questão é se há mais pobres ou não. Mas isso em 2023. Mas em 2024 a taxa de pobreza no Norte desceu para 15,6% e no Alentejo subiu para 17,9%. O que é que se passa? E qual é que é a taxa de industrialização? Qual é que é a taxa de desemprego? Aquilo que estou a perguntar é, nesta circunstância, o que é que pode ter alterado...
para termos de repente, eu acho que temos aqui no Alentejo, para além destas questões, enfim, que no fundo isto é um reflexo daquilo que temos naturalmente os valores a questão estão do sendo estes, envelhecimento. portanto, não são lineares, não estão em crescimento linear ou de crescimento linear, Sim. são variáveis, são muito alterados de ano a ano, mas, e no Alentejo já foram superiores, já foram inferiores, mas agora houve aqui realmente esta inversão. Sim, temos no Alentejo temos naturalmente a questão do envelhecimento, mas cá está aí, temos em todo o território nacional, principalmente quando observamos o interior do país. Por outro lado, temos a questão das migrações. Eu não sei até que ponto, e a Patrícia tocou nessa questão, eu não sei até que ponto é que este estudo observa também essa realidade, mas se nós olharmos para aquilo que é a realidade da imigração no nosso território, nós vemos que no Alentejo está a acontecer muito para o setor agrícola, cá está, e que toca diretamente com aquilo que é a nossa realidade económica, que tem muito a ver com o setor agroindustrial, e que é uma imigração que nós sabemos que vive de forma muito precária, isto de forma genérica, e se olharmos para a imigração que acontece no Norte, vimos que é uma imigração com um paradigma diferente. Portanto, que gera mais riqueza, portanto, maior valor acrescentado. Pode gerar mais digamos riqueza, assim. também são pessoas que não estão, portanto, numa condição de pobreza como estão as pessoas que estão no Alentejo. Depois, por outro lado, temos a questão também das minorias, e que nós temos uma realidade no Alentejo e que tem a ver também com esta questão da integração e da inclusão destas pessoas, que até agora nós vimos que em termos de políticas públicas no Alentejo muito pouco foi feito. Nós temos alguns casos de sucesso de integração das minorias ao nível da região da Grande Lisboa, nos bairros sociais, e que tiveram projetos interessantes e que no Alentejo vemos que são muito escassos. Portanto, eu acho que há trabalho a fazer aí. Por outro lado, temos também esta falta de capacitação industrial e que, se nós formos observar o tecido empresarial que mais produz riqueza, nós percebemos que a agroindústria pode produzir riqueza, mas se nós observarmos diretamente se produz riqueza, se fizermos um cálculo com base na quantidade de trabalhadores que tem e na riqueza gerada em cada trabalhador, nós vemos que o agronegócio não consegue ter uma grande capacidade. Porquê? Porque é muito baseado precisamente neste trabalho precário e também é muito baseado no trabalho que vem de fora, e nós falámos disso há pouco tempo aqui no programa, com a questão das pessoas que vêm trabalhar precisamente na apanha da uva e na apanha da azeitona mecanizada e que vêm da América do Sul e que se vão embora, portanto não geram essa riqueza cá. E por outro lado temos também a grande mecanização deste negócio. Ou seja, não depende de uma quantidade muito grande de pessoas, nem gera uma grande riqueza para essas pessoas. Não quer dizer que não hajam bons exemplos Certamente nisto. os ouvintes gostariam que nós tivéssemos aqui algo que lhes pudesse dar uma solução imediata, mas já percebemos que, face àquilo que aqui foi dito, que é uma situação complexa, com uma observação que requer vários pormenores. Luís Pardal, tu há pouco falaste também da questão dos jovens e da pobreza nos jovens, mas como é que se pode intervir na região para inverter esta situação? Se há pouco eu trouxe estes dados de do Norte, 18 para 15, há de dizer que num ano a região autónoma dos Açores teve uma taxa de pobreza que caiu de 24,2 para 17,3. Daí o Alentejo ser agora tem o valor mais elevado. Sim. Mas houve várias regiões que tiveram realmente esse decréscimo. O mesmo não aconteceu no Oeste e Val do Tejo e no Alentejo, que tiveram realmente essa inversão. Será que se consegue saber porquê? Em 2014, sendo que as intervenções, sim, a entrega de apoios do Estado, neste momento já é um valor também que se observa bastante elevado, porque sem transferências do Estado a taxa de pobreza no país era de 40%. certo, pois, Portanto, naturalmente. A solução se calhar já não passa por aí. Não, não passa sei, só por aí. pergunto-vos. Esta solução, ou todo este tema, ele É desafiante desenrola-se. para... Sim, porque ele desenrola-se entre questões demográficas, em que o Alentejo está em forte queda, ao contrário de várias regiões do país. Está relacionado absolutamente com custos da habitação, que sabemos que no Alentejo estão a aumentar, no país, mas no Alentejo em particular, a aumentar de uma forma estrutural. Não é? Até mesmo em pequenas vilas, os custos da habitação sentem-se bastante em relação aos anos anteriores. Tem a ver com
as questões de mobilidade, tem a ver com as questões de acesso à saúde, e bem sabemos que o Alentejo, o facto de ter um povoamento disperso, em que houve nestes últimos anos o encerramento de algumas unidades de cuidado de saúde primários. Por isso é que agora estão a abrir, não é? Por alguma razão agora estão a construir e a abrir novas. Foi porque se considerou que era prioritário para o Alentejo haver esta possibilidade também. E depois, naturalmente, as questões económicas e de rendimentos. O Alentejo, de uma forma estrutural, os rendimentos são baixos, a economia não é vibrante e, portanto, tudo isto está relacionado. Mas eu queria introduzir aqui um fator histórico que eu acho que é interessante. Portanto, eu não atribuo os resultados do Alentejo apenas e somente a isto que vou dizer. Portanto, não se foquem nisso, mas eu acho que é interessante fazer esta partilha desta circunstância histórica que está descrita e que é uma realidade. O Alentejo foi um território que era uma incubadora social do Estado Novo. Portanto, havia o Alentejo, toda a região do Alentejo, todo o território do Alentejo era encarado quase como, através do Estado Novo, como o território, era o Portugal perfeito. Não é? Portanto, havia esta incubadora social, havia um experimentalismo da parte do Estado Novo face ao Alentejo, que era o quê? Portanto, naturalmente que a promoção dos grandes proprietários, não é? Das grandes propriedades. Isto não é, o Alentejo hoje em dia é caracterizado por grandes propriedades, não começou só há 80 anos atrás, aliás, não começou há 300 anos atrás, não era assim. Portanto, começou a ser assim, sobretudo, há 80 anos atrás. Porquê? Porque interessava que num território com esta amplitude que houvesse menos gente a comandar, mais gente a trabalhar em situação precária, mais gente a trabalhar com baixo com um alfabetismo muito reduzido. Havia esta intenção de ser um território com uma sociedade facilmente controlável, e assim sempre se manteve. Havia uma forte desconfiança do Estado Novo para haver uma industrialização em Portugal, em primeiro lugar, e depois no Alentejo em particular. O Salazar não era um adepto da industrialização, não é? Havia uma desconfiança, quer da industrialização, quer do tecido urbano, não é? Por isso é que houve uma opção política de ir colonizar e de apostar nas colónias, porque era a única forma de enriquecer o país, não era pela indústria, porque havia desconfiança da indústria, mas sim através de colónias. E, portanto, o que é curioso é que o Alentejo, de alguma forma, nós somos o produto, mesmo que seja inconsciente, nós somos um produto de um contexto histórico, não é? Que é muito alargado. E o Alentejo não é industrializado. Porquê? Porque também nunca houve essa intenção e nunca houve o acompanhamento que deveria ter havido, ou o investimento que deveria ter havido, a apostar num Alentejo industrial. Nunca houve. E, portanto, enfim, isto era só uma curiosidade histórica, não é esta a razão que explica a pobreza do Alentejo. Naturalmente, por exemplo, nós vamos para outros indicadores, o Luís estava a referir quase como errático, a esta variação do resultado. Em 2014 e em 2015 houve um crescimento nesta matéria no Alentejo, não é? Portanto, e os Açores é um território longínquo de Portugal continental, mas não se pode... Portugal continental. Mas não se pode comparar porque, quer dizer, todo o investimento público que é canalizado para as regiões autónomas é absolutamente diferente e os Açores em particular tiveram também um contexto social que levou a uma pobreza extrema, que de alguma forma também é explicado em várias razões. Mas, enfim, portanto, todo este tema, ele às tantas é um bocado holístico, e o problema de ser holístico é que depois não há políticas concretas, porque não é com o assistencialismo, não é? De facto, se não houvesse esse investimento no apoio social, então era gravoso. Mas, portanto, o Alentejo, sem esse investimento social, colapsa.
Mas também, se não houver um investimento de outra natureza, ficamos absolutamente inertes. E, portanto, enfim, há pouco estávamos a falar aqui, ainda em off, das CCDRs e, enfim, de todas este ponto crítico. Né? Mas a verdade é esta. Enfim, eu já disse isto várias vezes aqui no programa. Eu acredito que aquilo que está a ser feito com as CCDRs, com muitas dificuldades e com muitas dores de crescimento que tem, e eu discordo muita coisa do modelo como está a ser feito, mas acredito que a CCDR é uma incubadora para uma regionalização. Tenho essa esperança, assim espero que seja, mas eu acredito mesmo que é através do reforço das CCDRs, em colaboração com as CIM, de uma política de uma forma que as estrutural, políticas locais possam ser mais naturalmente integrado com as intensidade. Com as autarquias, câmaras e juntas de freguesia, portanto, mas que é preciso uma estrutura regional que de facto que olhe para o território e que, enfim, bem, que não seja só uma estrutura de receber milhões para entregar milhões e depois isso de facto não se sentir naquilo que é a qualidade de vida, mas para isso precisamos de políticas públicas canalizadas para a especificidade, e alguém tem que fazer esta gestão integrada, e acredito que é através destas estruturas que podemos melhorar. Patrícia Machado, a política local pode intervir e pode alterar estes números, ou é uma situação em que ninguém quer assumir propriamente uma responsabilidade da ação? Eu acho que isto é extraordinário, este exercício que se procura aqui fazer, e que o Francisco foi exímio, para além de ter aqui um desequilíbrio histórico, não é? Porque nós não sabemos como é que estaríamos se aquela realidade fictícia que o Francisco aqui disse que a maioria eram câmaras CDU, seria aos dias de hoje, não é? Mas há muitos anos que a realidade não é essa no Alentejo, e o Francisco sabe-o bem, e portanto esta tentativa de sacudir as verdadeiras causas do impacto, as verdadeiras causas do impacto da situação de pobreza no país, e no caso concreto do Alentejo, é extraordinário, e só pode ter uma leitura que é não os querer discutir para que fique tudo na mesma. Porque o que é que causa a pobreza? Aos vários níveis, não é? Com os reflexos em vários níveis. Como é que nós podemos combater os números da pobreza quando assistimos no início do ano a mais um aumento vergonhoso do custo de vida? Nós estamos a falar de situações que continuam a perpetuar-se. Nós vamos ao lado da fronteira e temos a botija de gás ao preço que temos. E em Portugal é 36. E continua a aumentar, com várias propostas e a maioria da população, uma boa parte da população portuguesa continua com o gás de botija. Ou os preços da energia, ou o que se está a assistir na saúde, né, do ponto de vista de destruição aberta, declarada do Serviço Nacional de Saúde, em que querem transformar a saúde pública para os indigentes, para os pobrezinhos, e depois quem tem dinheiro paga e tem acesso, ou o que se está a assistir na educação, com cada vez menos recursos até para dar resposta a estas situações que muitas delas são identificadas na própria escola pública. E, portanto, como é que se quer combater a pobreza quando os salários continuam a ser dos mais baixos da Europa? Em que se enche a boca a falar e que se tem que se fazer os ditames da União Europeia e que temos que estar integrados, tudo certo, mas depois, nestas matérias, continuamos a ser os trabalhadores que, do ponto de vista de produtividade, continuam a aumentar e que os salários são mais distantes daquilo que é a correlação de forças entre os ganhos para o ganho de capital e aquilo que é a relação de trabalho, portanto, entre aquilo que vai para a força de trabalho e aquilo que são portanto, os lucros, né, escandalosos. E, portanto, aumenta o custo de vida. Os salários não aumentam. Nós temos o Alentejo, é das regiões com mais taxa de envelhecimento. Ora, são os mais afetados pelas reformas baixas, indignas, em alguns casos. E como é que se quer sair desta espiral de pobreza? Porque, como dizias e bem, os números vão oscilando, mas são coisas muito residuais, são décimas, não é? E, portanto, nós estamos aqui a falar de ou se combate as verdadeiras causas, que são a origem destes dados de pobreza no país e no Alentejo, ou vamos estar aqui a discutir coisas que não resolvem. Ainda assim, as taxas de pobreza já foram bastante superiores àquilo que temos agora. Portugal tem a taxa mais baixa dos últimos anos, pouco acima dos 15% a nível nacional. Portanto, isto teve já várias oscilações. Já neste momento nos 20%, não é? Nós, nos 22%, vamos lá ver, não é? Nós descemos dos 20,1% de 2023 para 19,7%
em 2024. Não estou a dizer que aquelas 100 mil pessoas não é coisa pouco importante. Mas um país não se pode vangloriar de uma situação em que tem mais de 300 mil crianças em risco extremo de pobreza. Não se pode, não pode valorizar que nós temos, porque há vários níveis de indicadores de pobreza, nós temos uma boa parte dos trabalhadores que trabalham a empobrecer. Estão a empobrecer a trabalhar. Chegam ao fim do mês e não têm condições de se aguentar. Como é que são aquelas despesas? Como é que é aquela escolha dos reformados entre escolher um medicamento ou outro? E estas causas, obviamente, não são as autarquias respondendo àquilo. As autarquias podem e devem, as autarquias, instituições de solidariedade social, portanto, toda a rede de apoio. Agora, qual tem sido a opção? É não mexer nas verdadeiras causas que geram a pobreza, apostar na caridade e no assistencialismo, veja-se, sem prejuízo da importância que tem, do imediato, mas a gente vai continuar a apostar apenas nos bancos alimentares para dar resposta às causas estruturais da pobreza. Tenho ideia, na minha opinião, não. Nós temos é que dar condições e remato mais uma vez com esta ideia. O país, o Alentejo e o país, incluindo as regiões autónomas, obviamente, estava-se aqui a falar também, têm recursos, condições e potencialidades que não estão a ser exploradas. E, naturalmente, isto são opções políticas e, portanto, nós temos que alterar este modus operandi de empobrecer a trabalhar e sim dar condições para que as pessoas tenham uma vida digna. Esta informação que o INE nos dá tem muitos dados que podem ser interpretados, compreendidos, levar-nos até conhecimento. Por exemplo, um deles e falou-se da pobreza, o maior risco de pobreza está em agregados familiares em que um adulto tem uma criança a cargo. Ultrapassa mesmo o nível de uma pessoa idosa que viva sozinha, que era o valor mais elevado. Francisco, as câmaras municipais ou a política de proximidade têm capacidade de poder fazer algo nesse aspecto, que não seja a tal política assistencialista, por exemplo, que a Patrícia aqui estava a referir e que critica, ou é algo que deve passar mais pela comunicação ao Poder Central para agir de determinada forma? Eu acho que tem a ver e se o Alentejo tem solução para isto ou não? Tem temos solução. Tem solução, enfim. Nós vamos andar sempre nisto. As soluções não são imediatas, mas existe solução. Eu acredito mesmo que o poder local pode ter uma palavra a dizer. Existe neste momento uma descentralização do que é a ação social para os municípios e eu acredito que tem que haver e tem que ser discutida uma transferência dessa competência ou de parte dessa competência para as juntas de freguesia pelo nível de proximidade que têm. Isto porque muitas destas pessoas recorrem à junta de freguesia como meio de proximidade para procurar ajuda. E aquilo que acontece é que as juntas de freguesia tentam ajudar dentro das suas possibilidades, essas competências, não têm competências, não têm essa capacidade. A maior parte das juntas de freguesia não tem sequer possibilidade de ter assistentes sociais, não têm orçamento para poder garantir esse serviço, portanto não têm essa hipótese. E aquilo que devem fazer é reencaminhar para os serviços neste momento do município. As pessoas muitas vezes, e isto não é nada contra os municípios, mas as pessoas até tremem só de pensar que têm que ir ao município. E isto não quer dizer que as pessoas do município não sejam altamente qualificadas, que não façam um excelente atendimento, mas a questão é que o município é um órgão efetivamente mais distante. E estas pessoas que estão numa situação vulnerável têm logo aqui um problema. E há pessoas que desistem aqui e que vivem mal, tentam procurar outro nível de ajuda em PSS, enfim, e não vão depois pelo caminho que seria aquele mais indicado de acompanhamento. Eu acho que isto é um dos pontos, portanto, este acompanhamento deve ser feito ao nível de maior proximidade e também devem ser dadas ferramentas às freguesias para poder efetivamente ajudar as pessoas e ajudar em quê? Na capacitação, e é curioso ouvir a Patrícia dizer aquilo que nos disse e depois ver que a posição que o PCP tem defendido é precisamente contra a literacia financeira nos currículos escolares, que é uma coisa que não se percebe porque é que são contra, quando é extremamente importante falar sobre literacia financeira e que ela comece nas escolas, nos mais pequenos, e que as pessoas consigam perceber como é que se consegue
lidar com dinheiro. Como é que se consegue gerir o pouco ou nada que se tem? O pouco ou nada, todo o dinheiro tem que saber ser gerido, seja pouco ou muito, e queremos que toda a gente possa ter cada vez mais dinheiro pobres, para poder gerir. Felizes. Não é pobres, mas felizes. Essa é a mentalidade, infelizmente, que o PCP tem tido e que leva exatamente a isto. Portanto, as pessoas nunca capacitam pessoas e nunca desenvolvem qualquer tipo de estratégia nesse sentido. Mas essas estratégias têm que ser desenvolvidas. Tem que haver literacia financeira, tem que haver acompanhamento para a procura de emprego, e eu acredito que aí as juntas de freguesia podem ter um papel importante se esta competência for descentralizada, porque efetivamente podem ser núcleos de proximidade e de contacto para que a pessoa na sua área de residência consiga encontrar um trabalho, e também é um ponto de contacto importante para quem também tem necessidade de contratar, poder ir à junta de freguesia, e muitas vezes é muito mais simples e o processo é bastante mais direto do que através do Instituto de Emprego e Informação Profissional. E, por outro lado, temos a eventual possibilidade, porque eu acho que esta matéria também tem que ser discutida, e que as juntas de freguesia devem poder recorrer a ferramentas para poderem desenvolver emprego. Não emprego diretamente, mas, por exemplo, apostar nas incubadoras de empresas, apostar na criação, portanto, em estratégias de criação de emprego, para que outros possam criar emprego. E isto, neste momento, está vedado essencialmente às universidades, aos municípios, e a verdade é que, se nós olharmos para todas estas linhas de apoio, e que muitas vezes têm excedente, portanto, de verba que não é sequer implementada, porque não existe capacidade dos municípios e das universidades para o fazer, principalmente os municípios, não têm capacidade de executar, e se nós pensarmos que as freguesias podiam ter aqui um papel, também elas, de promoverem esse tipo de projetos, nós poderíamos ter maiores níveis de execução e podíamos resolver muito na proximidade. Nós temos consciência que as freguesias, com muito menos, conseguem fazer mais. E isto não ultrapassando um certo tamanho, uma certa escala. Tem a ver precisamente com esta capacidade de não ter demasiados departamentos e divisões e conseguir atalhar, por assim dizer, muitos caminhos, de trabalhar precisamente neste nível de proximidade. E por isso é que eu acho que podem ser uma resposta a esta questão que neste momento é crónica da pobreza. Podem efetivamente ajudar no emprego, isto ajuda diretamente a economia e ajuda a que as pessoas possam viver melhor. Depois temos a questão da habitação, que eu acho que é um ponto muito importante no que toca à pobreza. Efetivamente, as rendas, o preço da habitação é muito, muito elevado. E aqui também precisamos de olhar para as medidas que têm que partir naturalmente do Estado, que têm que partir, acima de tudo, daquilo que é o património público, que tem que ser colocado para a habitação. Nós percebemos que o IRU não tem tido essa capacidade, portanto precisamos de perceber se os municípios têm essa capacidade, se daqui também precisamos de olhar para o poder local de outra forma, e eu acho que efetivamente essa também pode ser uma resposta, de colocar os municípios e as freguesias a poderem promover habitação junto do Estado, inicialmente com o património público, e em segunda linha a poderem também fazer algum nível de investimentos. Claro que os municípios terão sempre muito mais capacidade de investir do que as freguesias. É uma questão de escala. Isso é óbvio. Mas isto não quer dizer que as freguesias não o possam fazer. E isto é uma questão que eu acho que é importante. É preciso nós rompermos certos preconceitos que existem, de que têm a ver com a nossa hierarquia do poder em Portugal, que parte do poder central até às autarquias. E existe uma lógica que todas estas resoluções, quando não são resolvidas pelo Estado, resolvem-se nos municípios. E estanca aí. Eu acho que Portugal está a falhar aí. Efetivamente, nós olhamos para os últimos 50 anos e percebemos que essa foi a estratégia. E continua a ser. Com a descentralização que começou com o governo do Partido Socialista, a lógica foi essa. Termina exatamente nos municípios. Porque ainda que os municípios depois tenham a obrigação de passar um conjunto de competências para as freguesias, não o fazem e acaba por aqui. Portanto, os municípios engordam em competências, perdem funcionalidade, perdem a eficácia e nada se resolve. Portanto, os problemas só se conseguem adensar. Do tema inicial, a pobreza no Alentejo, passamos para o segundo tema do programa de hoje, que nos é proposto pelo Luís Pardal. A situação na Venezuela tem marcado a atualidade e também temos de falar dela aqui, neste Sim ou Talvez. Luís Pardal, que análise fazes ao que aconteceu no início desta semana, com a captura do presidente deste país para julgamento nos Estados Unidos?
É porque eu trouxe este tema porque nós somos cidadãos do Alentejo, mas também somos cidadãos do mundo. E isto toca-nos a todos de alguma forma e o escalar de uma nova, eu diria, de uma nova forma de estar dos nossos líderes mundiais, com certeza que nos vai levar, vai chegar aqui a Évora de certeza absoluta, porque isto de facto tem implicações mundiais. Eu diria que esta crise na Venezuela é um sintoma de uma nova ordem mundial que se está de facto a reorganizar. Porque, se por um lado quero deixar desde o início da minha intervenção claro que, enfim, com o regime da Venezuela, quer dizer, é um regime, enfim, ditatorial, Maduro, talvez, cara, já há muito tempo já devia estar preso, mas acredito que a linha deve ser, em primeiro lugar, uma resolução interna. Bem sabemos que ele e o regime de Maduro, enfim, em tudo condicionava a liberdade, não é? da manifestação e da oposição. Mas o facto de termos os Estados Unidos e Trump, não é? Mas os Estados Unidos a fazer esta intervenção tal como foi feita, leva-nos a abrir vários precedentes. Eles já foram abertos, naturalmente, pela Rússia, por exemplo, não é? E que o curioso é que a partir de agora todo este puzzle, não é? Da Rússia, da China, não é? Legitimam um discurso, não é? O Ocidente, vocês fizeram isto, não é? Eles poderiam ter feito igual, não é? O Oriente, não é? O Médio Oriente podia de alguma forma ao longo da história contemporânea ter feito igual, mas agora está aberto um precedente absoluto e o problema é que isto não é uma questão entre Estados Unidos e Venezuela, Estados Unidos Maduro, não é um problema entre uma democracia e a soberania de Estados. Isto de facto há aqui muitas nuances, não é? Que nos leva a pensar que nós não temos, para já, em primeiro lugar, estamos longe de ter toda a informação que está em cima deste tabuleiro. E depois, leva-nos a concluir que o direito internacional, não é? No fundo, é uma concessão, não é? Em resultado, não é? Nós chegamos ao direito internacional em resultado de negociações pós-guerras, não é? E que agora é absolutamente vazado. E depois temos uma ONU que está cada vez mais esvaziada, não é? Com perda de, eu não diria de poder, mas com perda de afirmação, não é? Quando nós temos os Estados Unidos a fazer isto, a ONU absolutamente esvaziou-se no meio deste panorama todo, e eu diria que o mais perigoso disto é que a partir de janeiro de 2026 nós normalizamos, os Estados Unidos normalizou as invasões. E pior, esta discussão da Groenlândia já chateia cada vez mais. Mas o que é facto, acredito, eu espero que não, mas é que os Estados Unidos está mesmo tentada a assaltar a Groenlândia. E isso é absolutamente... Eu compreendo do ponto de vista geopolítico e estratégico a importância de controlar a Groenlândia, não é? É que, de facto, todo aquele polo controla, de alguma forma, as rotas comerciais, em termos globais, não é? No hemisfério norte, não é? Mas quer dizer, mas isto é um atentado se os Estados Unidos fizer isso. E, de facto, se fizer, não é? Quer dizer, nós já temos... já sei quem é que foi lá, um assessor que veio dizer, se os Estados Unidos tomar conta da Groenlândia, a Europa não vai atacar porque não vai ter coragem de o fazer, não é? Quer dizer, e isso a acontecer, a União Europeia não pode ficar parada a ver isto, e acredito que estamos a mais um passo, de facto, de um agudizar muito grande. Patrícia Machado, é uma caixa de Pandora que se abre na questão do direito internacional, ou ela já estava aberta? Ela, na minha opinião, já está aberta há muitos anos, não é? Tanto quanto se fala e se alerta para o perigo da escalada e do aumento da escalada,
e não é novo, isto já se fala por alguns, muito poucos, infelizmente, da necessidade da defesa da paz no mundo, seja onde ela seja necessária, esse aspecto de solidariedade e de exigência. Portanto, ela já está aberta há muito tempo. Eu acho que só há aqui um caso novo, ou não um caso novo, ou melhor, um elemento novo. Porque o resto a gente já viu este filme noutros sítios e ao longo da história. Portanto, esta tentativa de dizer que há aqui um precedente, veja-se o Iraque, veja-se a Líbia, veja-se a Jugoslávia, veja-se o Arafat, veja-se tantos e tantos casos ao longo da história. Portanto, o elemento aqui que até cria mais dificuldade a alguns, que se nota aqui diferenças do ponto de vista da argumentação, com o mesmo ataque do ponto de vista da violação do direito internacional, tem a ver com ter ficado muito claro com aquelas declarações do Trump ao que iam, e que isto não é novo. Portanto, o que eles querem e declararam é tomar conta das empresas petrolíferas, serem os Estados Unidos a determinar quem são as empresas de um Estado soberano a existir e na mão de quem, é pôr mão nos recursos. Portanto, e aí entra a questão da Groenlândia. Portanto, esta corrida aos recursos e àquilo que, veja-se o que aconteceu e com a intervenção dos Estados Unidos em vários países africanos, mas não só, mesmo a sua intervenção na guerra da Ucrânia, que há poucos que alertaram o que é que estava na origem disto, a tentativa de chegar à China. Portanto, estamos a falar de matérias raras, estamos a falar de tentativas de meter a mão e a pata nos recursos. E a cereja no topo do bolo, sem espinhas, a declarar que quer governar e quer controlar o poder político na Venezuela. E, portanto, este é o único elemento que, noutros momentos, se arranjou argumentos de armas de destruição massiva, em nome da bondade e da liberdade e da democracia, mas o objetivo foi sempre este. E, portanto, agora, à descarada, portanto, um Estado invade outro Estado soberano, rapta o seu presidente, leva-o para os Estados Unidos, incute-lhe um conjunto de acusações e determina declaradamente que tem estes 3 objetivos. E, portanto, isto é, para além de uma violenta violação ao direito internacional, rapidamente e logo de seguida instiga e diz que a seguir é a Colômbia, é o Irão, é a Groenlândia. Portanto, nós estamos aqui perante uma situação, de facto, de uma escalada altamente perigosa e em que nós assistimos, eu não posso deixar de dizer isto, portanto, vozes do mundo inteiro, de países africanos, de países da América, das Caraíbas e da América Latina, de Espanha, de países do Oriente, inclusive é da própria União Europeia, que sendo mais, não indo tão longe, mas coloca, portanto, algumas questões relativamente à violação do direito internacional, a lamentável posição da posição do governo português, que eu não digo que é a pior da Europa, é das piores do mundo. Porque o governo português tem esta lata, este desplante, de não só pôr em causa a legalidade e a violação do direito internacional, dizendo, pronto, como ainda lhe justifica a bondade. Portanto, cabe ao povo da Venezuela e às instituições da Venezuela escolherem e terminarem o seu caminho. Nenhum Estado tem o direito de chegar a outro Estado soberano e decidir o que é que seja sobre os seus destinos, ou sobre as suas empresas, ou sobre o seu poder político. Portanto, isto deve ser condenável, deve merecer toda a solidariedade e deve ser rejeitado, renegado e, portanto, libertado o presidente venezuelano e dando, naturalmente, aquilo que se deve dar de solidariedade e de condenação clara a este caso, que é completamente abjeto. Francisco Brito, era expectável que isto acontecesse? O que é que análise fazes a esta situação que aconteceu agora na Venezuela e o que é que daqui para a frente pode acontecer, ou que riscos existem e como é que outros Estados que não têm um poder militar e de força, como por exemplo nós, mas que ainda assim temos estas fronteiras desde o século XIII, acho eu, não sou
Ou seja, como, se calhar ainda me tiram nacionalidade para esta falha. Foi ali Campo Ainda Maior. me querem tirar Campo Maior, nacionalidade, ela não é? foi Sem dos dúvida, últimos. não é? Ficou a Olivença pendurada. Mas ainda Essa assim, não é? Essa desde 2000. Mas será que... Mas também para países como nós, isto também levanta riscos ou dúvidas, não é? Há duas questões aqui. Uma tem a ver com o fim do regime de Maduro, aquilo que se acredita que seja o fim deste regime comunista ditatorial. Outro tem a ver com a metodologia, como é que isto aconteceu. Em primeiro lugar, quem inicialmente colocou em causa a soberania da Venezuela foi o próprio regime de Maduro, porque se isolou, porque não permitiu que existissem eleições livres, não permitiu que existisse liberdade, existisse oposição, e isso, enfim, está à vista a todos, é factual, é provado pela miséria em que as pessoas na Venezuela vivem, pelo aquilo que são os registros que são possíveis obter daquilo que é a economia venezuelana, a taxa de inflação brutalíssima de mais de 9.000% que se registou em pico na Venezuela e a quantidade de pessoas, entre 8 a 9 milhões de pessoas que fugiram da Venezuela por causa deste regime. E isto é um primeiro ponto. Aquilo que deveria ter acontecido é que o regime devia ter caído através da democracia. Portanto, devia ter caído através de eleições livres. Não deveria ter acontecido desta forma. Eu acho que aí concordo que não existe a legitimidade de nenhum Estado de invadir outro para capturar o presidente, independentemente das razões em que isso acontece. Portanto, não podemos viver numa sociedade assim. A verdade é que esta situação da Venezuela é extremamente complexa, porque nós vimos que houve muitas tentativas institucionais, democráticas, de tentar na Venezuela que existisse uma alteração de paradigma, que o regime de Maduro percebesse que era importante existir efetivamente eleições livres, que aquele regime ditatorial deveria efetivamente terminar, porque não era aceito pelas pessoas. As pessoas só não o expressam de outra forma porque não são livres de o fazer. Ainda assim tentaram, houve manifestações que nós vimos, houve muitas mortes, e isto é factual. A Patrícia ri-se, enfim, eu não percebo como é que realmente a Patrícia, o João Oliveira, como é que apoiam este tipo de extraordinário como é que tu consegues estar a dar a volta para justificar uma coisa que não tem qualquer justificação. Eu não estou a justificar nada, aliás, eu acabei de dizer que a metodologia é precisamente criticável, porque se uma coisa, aquilo que foi dito é que esta detenção acontece por uma questão de um processo de narcotráfico. Enfim, aí podiam dizer, ok, então os Estados Unidos não poderiam colaborar com as autoridades venezuelanas porque elas não iriam colaborar. E eles têm aqui um interesse maior em terminar, portanto, ou em resolver este problema do narcotráfico. Então, mas aí o que vão invadir o resto do continente americano? Nós sabemos qual é que é a realidade da Colômbia, do México, do Paraguai. Eles já disseram que a seguir é a Colômbia, não é? Por isso, quer dizer, isto é impossível, quer dizer, isto não pode acontecer. A sociedade, de facto, não pode viver com este tipo de realidade. Portanto, a metodologia aí é altamente criticável. Agora, por isso é que eu distancio aquilo que é o fim do regime e aquilo que se passará agora lá daquilo que foi esta metodologia. E podemos criticar a metodologia, eu não estou a dizer que concordo com ela, pelo contrário, até disse que não concordava com ela. Agora, concordo com o fim do regime. Agora, concordo com o facto dos Estados Unidos olharem para isto quase como um saco de petróleo. Eu não disse um saco, disse um saque de petróleo. Não, quer dizer, isto não pode acontecer, não é? A Venezuela, se nós queremos uma Venezuela livre e um país soberano, com eleições livres, com um governo legitimamente eleito, é um governo que tem que liderar aquilo que são os recursos do país. Os Estados Unidos, se quiserem negociar, negociam. Agora, roubar não é solução. Porque aí temos esta superpotência, são os Estados Unidos, de repente invadem qualquer coisa. Ou a seguir temos uma China que invade Taiwan. Sim. Isto não pode de facto ser assim. Agora, não concordo com aquilo que o Luís Pardal estava a dizer, que isto criou aqui um grande precedente. Também acho que não foi assim. Então aí temos a guerra na Ucrânia, em que já houve um precedente criado por Putin. Ou olhamos mais para trás e vemos tudo aquilo que aconteceu, que a Patrícia também já elencou. E houve um conjunto de invasões, então aí todas elas abriram precedentes. Eu acho que também não é por aí. Acho que não devemos ter esse nível de alarmismo. Eu acho é que nos temos que posicionar para não permitir que os Estados Unidos continuem com esta postura
que agora podem invadir qualquer coisa, quer dizer, chegam à Venezuela em 2 horas e meia, arrumaram completamente o regime e neutralizaram aquilo que era a força militar e as possibilidades de defesas da Venezuela. Eles conseguem fazer isto praticamente em todas as potências que não são grandes potências. Até ao nível europeu, conseguem fazer isso em grande parte dos países. Portanto, não podemos nunca permitir isto desta forma. Eu acho que não devemos ter medo de criticar. Agora, que efetivamente é positivo que o regime de Maduro tenha acabado, é positivo. Agora, esperemos é que exista, e acho que neste momento está aberto aqui um perigo enorme, portanto, um risco de que exista uma instabilidade gigantesca na Venezuela e que daqui não se passe diretamente para um regime livre e democrático. Da situação, o Luís Pardal ainda queres acrescentar Sim, algo? não, nós mais estamos uma volta, nós temos de terminar. Temos de terminar, temos de ir ao sinal, talvez, porque estendemos um pouco então, o tema muito breve, inicial. É muito breve. No fundo, Tem de ser mesmo rápido. Pronto, quando eu digo já chegamos à hora de programa. Quando eu digo que há um precedente aberto do Ocidente. Portanto, não é um precedente em termos globais, mas do Ocidente. Porque aqui, agora, há a desculpa, não é? Para determinados países, como a Rússia e a China, justificar outras intervenções. Dizer o que eles também fizeram, não é? Exatamente. Essa é a estratégia, é o argumento que Putin tem utilizado nos últimos tempos. Agora, eu acho que isto é mesmo importante, eu acho que isto é... Mas tenho pouco tempo, o problema é esse, que precisava de aprofundar. É que isto não é sobre a democracia na Venezuela. Eu acho que isto não é somente sobre o petróleo, porque de facto é uma grande reserva de petróleo, que era controlada pela China e também pela Rússia, que também tirava de lá dividendos, mas é uma afirmação global e é um precedente que legitima, de alguma forma, é o início de uma nova postura dos Estados Unidos para de facto avançar para outros países, para controlar as Américas e controlar a Groenlândia. Certamente será um tema que iremos tratar muito rápido, noutros programas. Mas, muito Patrícia, rápido. Em primeiro lugar, só cada povo e cada país e Estado soberano é dado o direito de decidir os seus destinos. E não é por uma parte de outros países que não gostam de determinado tipo de escolhas que lhes dá legitimidade em decidir sobre o seu futuro. Ponto 1. Ponto 2. O problema ficou claro quais eram as intenções dos Estados Unidos e não tem nada a ver nem com narcotráfico nem com bondades, como dizia o governo português. Tem a ver com 80% já daquilo que era produzido legitimamente pelo Estado da Venezuela já não está no petrodólar. E isso é que tem o problema dos Estados Unidos, quer controlar o mundo. E ponto 3. Acho que se impõe naturalmente uma posição firme. Isto não é nenhum precedente do Ocidente. Tudo aquilo que eu falei há pouco é com a pata dos Estados Unidos. Iraque, Líbia, a questão da Palestina, é tudo com os Estados Unidos nos países africanos, é Estados Unidos, é Ocidente. E, portanto, não há aqui nenhum precedente novo. Uma forma descarada já de dizer ao que vai, que nas outras arranjou outro tipo de desculpas. E, portanto, isto impõe posições firmes, de força e de exigência de soberania, a começar pelos próprios Estados e pelos países da União Europeia. E o Estado português tem que ter outra postura, até de acordo com a Constituição. Francisco, é uma disputa entre potências? Indiretamente pode ser uma disputa entre potências, mas curiosamente nós vemos que a China veio a público dizer que não era admissível que houvesse uma superpotência que fosse polícia do mundo, mas a Rússia não teve propriamente uma grande expressão, que é curioso. É muito curioso porque sabemos perfeitamente a ligação que existe ou que existia entre a Rússia e o regime de Maduro. Portanto, podemos estar a assistir aqui a muita coisa que neste momento ainda é difícil de perceber. Eu acho que os próximos dias e as próximas semanas são fundamentais e certamente, se calhar ainda vamos ter a oportunidade de voltar a este tema. Acho que neste momento é precoce criarmos um alarmismo em relação a isto. Portanto, temos que efetivamente primeiro analisar os factos, perceber o que é que está a acontecer e depois sim, então, tomar ações. Vamos para o sino, talvez, neste programa que já está longo mas é assim que terminamos sempre. Por isso, Luís Pardal, o que traz um sim, não um talvez no programa desta semana? Trago um sim à comemoração das Janeiras e, portanto, toda a dinâmica instalada em Évora, com o envolvimento de 18 grupos, das juntas de freguesia, da Câmara Municipal. Portanto, é sempre um bom final de tarde e um bom serão para começarmos bem o ano e desejarmos as boas novas ao ano que também damos as entradas. Patrícia Machado, e tu, um sim, um não ou um talvez?
Eu acho que havia muita coisa para dizer, sim, nomeadamente esta questão das janeiras, que não foi feito no dia das janeiras, mas que se deve valorizar, mas eu não consigo deixar de trazer um não, que é um problema seríssimo, que é a situação do Serviço Nacional, a situação em que estamos da saúde, e com aquilo que, sem prejuízo da altura sazonal que estamos a enfrentar das gripes e todas estas doenças respiratórias, isto é consequência clara do desmantelamento e da fragilização do Serviço Nacional de Saúde, e é isso que se tem que atacar. E, portanto, o meu não é por esta insistência em políticas que não valorizam e salvaguardam o Serviço Nacional de Saúde. Francisco Brito, e tu, um sim, não ou um talvez? Eu trago um sim à notícia que houve um recorde de candidatos para o curso de admissão à Polícia de Segurança Pública, portanto 4.000 candidatos, e isto também mostra que já há um impacto positivo da valorização das carreiras que está a ser feito, e também pode ser aqui já um sinal muito positivo para a resolução de alguns dos problemas com que nos temos deparado ao longo do nosso cotidiano, e alguns deles também que trouxemos aqui a debate no nosso programa. E é assim que chegamos ao final deste Sim, Não ou Talvez de 7 de janeiro. Este Sim, Não ou Talvez está disponível em dnfm.com, também com repetição ao fim de semana, agora também para ouvir ao domingo às 8 da manhã. O programa regressa de hoje, 8 dias. Até lá. Está a ouvir a Diana FM em 94.1 e dnfm.com. Uma questão de saber.